palavra de Deus. Amém. Trouxe? Então eu gostaria que você abrisse no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4, versículo 4. E meu Deus, o diabo pode gritar o quanto for, mas ele não vai impedir o teu trabalhar nesta manhã. Ele não vai impedir, Senhor, com que o teu povo esteja tocado nesta manhã, Senhor. Então, meu Deus, nós te louvamos, porque sabemos que grandes coisas o Senhor vai fazer, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que tu és o Deus impossível, Senhor. E nós entregamos nas tuas mãos a nossa vida, na certeza da vitória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus. Conseguiu ligar aí, André, os slides? Não vai ser slide também. Tá rodando? Então vamos lá. Ó. Nós vamos já começar na fé e aí se ligar, acompanha a gente. Eu quero, antes da gente ler a palavra, eu queria propor uma análise para vocês. Uma análise. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto. Talvez eu não precise mostrar a foto aqui. Você já viu uma abelha? Não é difícil de imaginar uma abelha, né? Você lembra aí como que é a abelha? Bom, a abelha, ela tem algumas características. E é legal que na hora que eu estava pensando, né? Eu já falei sobre a abelha em outras ocasiões, sobre outras coisas. E hoje o Senhor, Ele pediu para falar sobre uma determinada coisa. Mas antes da gente falar dessa coisa, eu quero fazer uma análise sobre as características da abelha. Por que eu quero fazer essa análise, né, sobre as características da abelha? Porque as características da abelha deveriam ser as características dos cristãos. Então eu queria fazer esse comparativo agora e quero que vocês entendam algumas curiosidades. Primeira curiosidade, preste bastante atenção. As abelhas fazem parte de um reino organizado. Não é assim? Elas possuem o quê? Uma rainha, não é isso? E mesmo se elas voarem até 2 quilômetros longe da colmeia, elas nunca erram o caminho de volta. Porque elas sabem exatamente qual é a colmeia delas. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, puxa vida, é como a vida do verdadeiro cristão. A gente vive nesse mundo, tem que trabalhar, tem que cuidar da nossa vida lá fora, mas a gente sempre volta para o altar, a gente sempre volta, né, para o nosso lugar, que é o lugar de adoração. Ainda que a gente tenha a nossa vida, né, lá fora. Isso, põe o primeiro, por favor. Isso. Então, isso. Então, ainda que elas saem para trabalhar, elas retornam para onde? Para a colmeia, para a rainha, né? E no caso, nós cristãos, essa tem que ser a nossa realidade. A gente tem a nossa vida lá fora, mas a gente não pode se esquecer de qual é o nosso lugar nesse reino aqui, o reino do Senhor. A gente não pode se esquecer. Então tem pessoa que às vezes ela começa a ter uma correria lá fora, ela sai da igreja, ela deixa de vir. Ela fala, eu estou muito ocupada, eu estou trabalhando muito. Agora eu estou estudando muito, estou trabalhando muito, eu não posso mais ir para a igreja. Ela sai, e aí ela não é como a abelha, porque a abelha ela sai para trabalhar, mas ela volta. Ela não perde o caminho. E olha quantas colmeias existem, né? Ela não erra de colmeia. Ela tem ali o odor, né, da sua colmeia ali específica, ela volta exatamente, não importa a distância, ela volta exatamente para a sua colmeia. Então, uma coisa interessante aí, né? A segunda coisa, coloca aí para mim, obreira. Consegue? É a segunda?
vivem e trabalham em união. Vivem e trabalham em união. Olha só que bacana isso, né? Se você entender como que elas funcionam, olha só, a abelha não trabalha sozinha. Aí aqui eu tenho até uma colinha aqui de como funciona para você entender. Ó. Com a língua, a abelha recolhe o néctar das flores e o guarda numa bolsa localizada no fundo da garganta. Depois ela volta para a colmeia e o néctar vai passando de abelha para abelha. A água então evapora, o néctar engrossa e se transforma em mel. Olha só que interessante. Eu fiquei pensando, eu falei, puxa, ela trabalha em união para ter um bom resultado. O mel é o resultado que elas esperam, né? Um resultado bom. O mel é bom? É bom, né? Um dos melhores alimentos mais completos aí. E para chegar nesse resultado bom, é necessário o quê? A união. E eu pensei na igreja, eu falei, puxa, a mesma coisa. Para uma igreja ter um resultado esperado, né? Que é de estar na presença do Senhor, das coisas funcionarem, é necessário que exista o quê? União. União, tanto física, né? Igual ontem o pessoal veio, pintando, fazendo, arrumando, né? Quanto também união espiritual. Eu preciso de você, você precisa de mim. Ore por mim, eu oro por você. Sabe o que? Busca por mim, eu busco também por você. Jejue por mim, eu jejuo por você. Você viu uma pessoa ali que está triste, deu uma palavra para ela, ela vai se levantar e aí Deus vai usar ela para te dar uma palavra também. É assim que funciona. Assim como as abelhas vivem em união, nós precisamos, como igreja, entender. Então, se a gente trocar esses títulos, né? Eu tirar ali, por exemplo, as abelhas vivem e trabalham em união, e eu substituir por os cristãos vivem e trabalham em união, eu posso substituir o termo abelha por cristão, porque é exatamente a característica que Deus espera que a gente tenha. Terceiro, coloca aí. Ó. Acertou? Não pulou? Não? Esse é o terceiro? Possuem essência transformadora. Então, possuem essência transformadora. Para pensar. Do pólen, né, do néctar ao mel. Elas pegam uma coisa e transformam em algo muito melhor. Muito bom. Não é assim que funciona? Então, cada uma produz 5 gramas de mel por ano. 5 gramas só de mel por ano. Mas ela continua fazendo isso, mesmo a gente falando que é só. Mesmo a gente falando, ela só faz 5 gramas, né? Cada abelha de mel por ano. Ela não desiste por isso. Já que é só, então não vou mais fazer. Já que é só 5 gramas, eu não vou desistir de fazer. 5 gramas não é nada. Não. Ela o quê? Continua fazendo, mesmo que para os outros, aos olhos dos outros, não seja nada. Isso é importante você entender que como cristão nós precisamos possuir isso, essa essência transformadora. Tudo que vem na nossa mão, a gente tem que transformar e fazer ser algo excelente. Todo trabalho que vier na sua mão, você tem que fazer com todo o seu coração e ser algo que excelente. E excelente, que eu digo, é o seu melhor, o seu 100%. Mesmo que às vezes o outro do lado vai olhar e vai falar, o que você faz não é importante. Você tem que saber reconhecer a importância das coisas que você faz. Se esforçar em dar o seu melhor, é o seu 100%. É o que Deus espera. Quando eu penso na oferta da viúva, o que eu penso? Eu penso que aqueles homens dando ali muitos tesouros não simbolizavam, nem chegava nem perto do 100%. Enquanto aquela senhora ali, com aquelas moedinhas, derramou o seu 100%. Deus se agradou do valor específico? Deus se agradou do quê? O seu melhor. De quem deu 100%. Então não importa que aos
significava absolutamente nada. Às vezes você está aqui, você pega uma vassoura, vai limpar a igreja, às vezes alguém passa por você e nem nota o seu serviço, mas faça o seu melhor. O rei, ele vai te recompensar. Amém, pessoal? Na sua vida, tudo, faça o seu melhor. Ah, mas ninguém está me vendo. É engraçado que eu já peguei situações de pessoas que, quando sabiam que estavam sendo vigiadas, por exemplo, por câmeras, começaram a trabalhar bem. E aí eu percebi pessoas que elas trabalhavam bem independente da câmera. Ela trabalhava bem no lugar onde não tinha câmera, porque ela o que? Fazia o serviço dela bem, né? Então, olha só, vamos aprender com isso. Próxima, coloca aí para mim. Preparam as novas gerações para o futuro. É o que as abelhas fazem, é o que os cristãos também deveriam fazer. As abelhas mais velhas, elas têm a preocupação de ensinar as mais novas a produzir mel. Por quê? Porque elas têm um período de vida. Então as mais novas que vão vindo, elas ainda não sabem como que vai funcionar o processo. E aí elas são ensinadas pelas abelhas o quê? Pelas abelhas mais velhas, que já se preocupam com o futuro ali da colmeia, né? Então olha só que bacana, que interessante isso. Como cristãos, nós devemos ensinar as pessoas, ensinar a verdade, ensinar nossos filhos, as nossas crianças, ensinar, evangelizar, ensinar as pessoas que não sabem como ser filhos de Deus, como agradar a Deus. Então nossa função é de ensinar, a nossa função é de preparar as pessoas. Não só uma visão aqui, ó, focada em mim, mas uma visão conjunta, né, por inteiro. Poxa, eu venci, eu quero te ensinar também o quê? A vencer, né? Eu estou vencendo, mas eu quero te preparar para vencer. A gente precisa ter esse tipo de coração. Eu achei muito legal esses detalhes, né? Próximo, olha só. Elas não são tóxicas. Como assim, doutor? Diferente do escorpião. Alguém já viu escorpião? Já viu? E certas aranhas aí, animais assim, que uma única picada já pode ser fatal? Já. A abelha não. É necessário milhares de abelhas ali juntas para conseguir fazer mal, né? Porque uma picada não é fatal. Lógico, se ela tiver alergia, o problema pessoal dela é o dela. Mas no contexto geral, ela não é tóxica. E digo mais, né? Inclusive a abelha, ela é o único inseto que produz um alimento não tóxico para o homem. Diferente, por exemplo, da mosca, ela produz algo. Quem já viu uma mosca pousando assim no alimento? Você não enxerga, mas ela está produzindo ali algo que é as fezes dela, e essas fezes geram o quê? Doenças, larvas, né? Traz mal para o homem. Agora, olha a diferença da abelha. A abelha dessa forma? Não, né? A abelha não é tóxica, né? Ela é diferente da mosca, né? A abelha é tão importante para o homem que existem estudos que falam que se as abelhas deixassem de existir, a humanidade deixaria também, de uma forma muito rápida. Olha a importância, né, das abelhas, né? O fato delas não serem tóxicas, né? Elas são nossas amigas, né? Então, entenda isso. E como cristãos, né? Nós como cristãos também não podemos ser o quê? Tóxicos. Tóxicos é aquele que causa mal, de alguma coisa, de alguma forma, para o outro. A gente não pode ser tóxico. A nossa conversa com o outro não pode ser uma conversa tóxica, que eu vou destruir o outro numa conversa. As minhas atitudes não podem ser tóxicas, que vai fazer mal para o outro. Como cristão pode ser tóxico? Não. Cristão não pode ser tóxico. Cristão, ele tem que ser a solução do mundo. Aquele que vai evangelizar, que vai ensinar, que vai, sabe, orientar como que as coisas são. Cristão é aquele que tem que ser a solução na sua casa.
Você não pode ser a pessoa tóxica que ninguém gosta de estar do lado. Ninguém gosta de estar perto de você. Não. Você tem que ser a pessoa que é a solução, que as pessoas olham e falam, ai, eu estou passando por um problema, eu sei que você é da fé, ora por mim. É a primeira porta antes da pessoa se converter, é ela reconhecer que você é o quê? Convertido, né? Através de uma vida que não é tóxica. Então, entenda isso, porque é muito importante você entender. O cristão não pode ser tóxico em nenhum sentido, nem nos vícios. Porque Deus, Ele não te fez para depender de nada. Deus te fez... Nada que é tóxico combina com o cristão. Entenda isso. Nada que é tóxico combina com o cristão. E eu achei muito interessante isso. Coloca aí a próxima, por favor. Elas lutam até o fim. Como assim elas lutam até o fim? Presta atenção, diferente do pernilongo. Quem aqui já viu pernilongo? O que o pernilongo faz? Acaba com o seu juízo. Tira a sua paz, rouba a sua paz, né? Por quê? Imagina ele ficar ali zumbindo, ele vem o quê? Te pica aqui, te pica ali, te pica lá, quer sugar o quê? Seu sangue, né? Quer sugar o seu sangue. Agora, as abelhas, elas sugam o sangue de alguém? Não. A abelha não. A abelha, ela tá ali, ó, na dela. Sabe, ao contrário dos pernilongos, as abelhas não mexem com ninguém. Mas elas lutam pelo que elas acreditam. Ou seja, se elas se sentirem, né, ameaçadas, se elas forem atacadas, elas vão se defender, né? Desferindo o quê? O ferrão. Mas entenda uma coisa, ela vai fazer isso mesmo que isso simbolize a sua morte. Porque quando ela solta o ferrão, o que acontece? Um pedaço do abdômen dela fica junto no ferrão. Ela não foi feita para isso, ela não foi feita para sair picando, né? Então, quando isso ocorre, é porque ela está em luta, em batalha, é porque ela está lutando por uma causa, para defender ou a colmeia, para defender as amigas, para defender a si própria ali. E aí ela luta até o fim. E eu achei muito interessante, que eu falei, puxa, mesmo assim, se você atacá-la, ela vai te picar mesmo sabendo o quê? Que é o fim, mas é a defesa dela. Ela vai até o fim. E nós, como cristãos? Será que somos covardes? Ou será que devemos também lutar até o fim? Até o fim. Até o fim eu vou pregar a verdade, até o fim eu vou lutar. Se eu tiver que sacrificar minha vida, eu vou sacrificar. No final dos tempos aí, ó, muitas pessoas já estão, né, já acontece em outros países, não ocorre aqui, mas isso é uma realidade de países como a Coreia, por exemplo, que a pessoa está ali ó, e fala, ó, nega Jesus ou eu te mato agora. A pessoa tem duas saídas: negar Jesus e ir para o inferno, ser covarde, ir para o inferno de forma covarde, ou ir para o céu de forma heróica. Ou morrer lutando, não vou negar Jesus. E muitos morrem, mas morrem lutando, mas morrem vão para o céu, que essa vida aqui não vale nada perto da eternidade que nos aguarda. É eterno, vai ter uma finalização, não tem limite de tempo. Elas morrem lutando. Quantas vezes a gente desiste nas primeiras dificuldades, né? Eu estou dando um exemplo extremo e às vezes uma perseguiçãozinha já te desanima, uma coisinha que acontece na sua casa já te faz desistir de orar pela sua família, de buscar, já não quer mais vir para a igreja, você já desiste do seu ministério, você não luta até o fim pelo que você acredita, mas deveria, porque é assim que as abelhas fazem, né? Próximo aí, coloca aí, vamos lá. Não conseguem voar na escuridão. Eu ia trazer um vídeo, mas vou colocar no grupo da igreja para ficar mais fácil, porque aqui eu sabia que ia ficar a imagem assim. Né? E nesse vídeo é muito engraçado. Eles colocaram as abelhas, né, dentro de uma caixa de vidro para dar para enxergar, e as abelhas estão ali tudo voando, né, e aí eles apagam a luz. Quando eles apagam a luz, as abelhas fazem assim, ó. Vou colocar no grupo da igreja para vocês entenderem. Quando a noite chega, né, os insetos que trabalham a tarde toda simplesmente
entra em estado de sono. Olha só, o cansaço pode ser tão pesado que algumas abelhas precisam ser carregadas de volta para a colmeia por suas colegas após terem despencado pela falta da luz. Então, elas não voam no escuro. Eu falei, puxa, que interessante. Com exceção de algumas espécies que se adaptaram, mas elas não foram feitas assim, elas se adaptaram. Os olhos dela, elas foram se adaptando para conseguir enxergar um pouco mais no escuro. E aí eu fiquei assim, refletindo muito sobre isso, né? Sobre a vida do cristão, né? Porque o cristão, ele também não deve o quê? Também não pode viver no escuro, né? Não vai conseguir voar, né? Vencer no escuro. O cristão, não. Ele precisa do quê? Da luz, não é? E eu fiquei pensando muito nisso. E engraçado que algumas pessoas, assim, a essência do homem foi para ele viver na luz com Deus. Mas algumas pessoas tentam se adaptar a viver lá fora nas trevas. Mas essa não é a essência. A essência é o quê? A essência é para que você viva onde? Na luz. Na luz. Para que você viva na luz. Porque assim como as abelhas, né? Na escuridão elas despencam. Quantas pessoas, né, que se afastam do caminho do Senhor, despencam, e a gente tem que ir lá, lembrar pessoas o caminho de volta, trazer, ensinar de novo. Não é assim. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Eu falei, puxa, que interessante. Elas não vão na escuridão. Nós não podemos brilhar a nossa vida na escuridão. Nós não podemos. Nós precisamos ser aqueles que vivem na luz. Amém, pessoal? E aí o próximo aí, coloca aí para mim. Possuem uma excelente visão. Você sabe quantos olhos ela tem? Quem sabe? Dois, errou. Estou ensinando. Dois, mas daí tem muito mais. Elas possuem 5 olhos. Elas possuem 5 olhos. 2 olhos laterais e 3 olhos centrais que ficam na frente, no meio da cabeça. E qual é a diferença? Esses olhos laterais faz com que elas consigam enxergar tudo aqui, ó. Não é uma limitação igual a gente. Elas enxergam tudo ao redor. E esses olhos, esses 3 olhos, eles enxergam a luz. Esses aí é para ela saber, de fato, se está claro ou se anoitece. É através desses olhos que ela percebe a luz. A luz é através desses olhos. E você vê, tipo, olha a excelente visão que ela tem, né? Eu estava olhando que ela consegue dar um zoom nesses olhos aqui, né, laterais. Elas conseguem dar um zoom de quase 60 vezes aonde elas querem. Olha para onde elas alcançam, sabe? Olha a visão delas como é excelente. E eu fiquei pensando, eu falei, puxa, como cristãos, nós precisamos ter esta excelente visão de enxergar as coisas ao nosso redor, enxergar a realidade da vida e perceber, sentir quando não tem luz, quando não tem, esse caminho não tem luz, isso aqui não agrada ao Senhor, então eu não vou por esse caminho. Isso que eu ia fazer não agrada a Deus, não tem luz daí. Então eu não vou fazer isso que eu estava, esse pecado que eu estava cometendo, isso daí não tem luz. Eu vou deixar de fazer isso. Perceber aonde não tem luz e fugir, né, da escuridão. Perceber aonde não tem luz e querer estar onde eu posso agradar ao Senhor. Enxergar ao meu redor o que você precisa enxergar. Ter olhos bons para as coisas, ter discernimento para as coisas. É muito importante, sabe? Toda essa parte da visão, Deus chamou a gente para a gente ter visão das coisas. A gente não pode ser cego espiritualmente. As pessoas falam da palavra e elas distorcem a palavra na mesma frase, porque não tem visão. As pessoas falam
são cristãs, mas ela já está aqui pregando ao contrário, fazendo ao contrário, porque não tem o quê? Visão, não tem visão espiritual. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos pedir para Deus, Deus me dá visão. Em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Amém. E aí, ó, próximo. Não vive no lixo. Isso eu comentei já uma vez, mas eu quis reforçar esse ponto, porque é muito importante a gente entender que, diferente do mosquito, o que acontece com o mosquito? Busca o lixo. Se tem um lixão, está cheio de mosquito, mas não está cheio de abelhas. Porque a abelha, ela vai buscar o quê? As flores. Ela vai, num jardim vai ter o quê? Abelhas. Por mais que a abelha fale para a mosca, né, que a flor é melhor do que o cocô, as moscas não acreditam, elas preferem o quê? O cocô. Infelizmente na nossa vida, assim, às vezes a gente evangeliza, às vezes a gente fala para as pessoas, parece que a pessoa prefere realmente o cocô. Mas é importante você entender que como cristão, você tem que querer o que é bom para você. E o que é bom? Estar na presença de Deus. Como é uma vida boa, viver a vontade de Deus. É isso que é bom. É escolher não estar no lixo. Escolher não estar no lixo. Nós precisamos ser dessa forma. E por último, o mais importante, eu fiquei pensando, é esse daqui, ó. Vou sem olhar as circunstâncias. Olha só. Vou sem olhar as circunstâncias. Que circunstâncias? Põe aí de novo. Pode deixar aqui. Ó, tá escuro, mas dá para ver? Apaga a luz para a gente chegar aqui. Vamos olhar aí as abelhas. Melhorou. Melhorou, né? Melhorou. Dá para enxergar aí com mais detalhe? Você consegue enxergar? Eu quero que você entenda uma coisa. Elas voam sem olhar as circunstâncias. Sabe o que isso significa? Que elas voam porque elas não sabem que elas não podem voar. Elas voam porque elas não sabem que elas não podem voar. Então, por causa disso, elas fazem em média 40 voos por dia entre milhares de flores. O que isso significa? Como assim? Como assim ela não sabe voar? A ciência afirma que a aerodinâmica, né? Aerodinamicamente, o corpo de uma abelha não tem capacidade de voar. Então, vamos olhar. Olha aí. Ela é maior do que a própria o quê? Asa. Olha isso. Olha só. A ciência afirma isso, né? A lei da física diz que uma abelha não pode voar. O princípio da aerodinâmica diz isso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, eles dizem isso aqui, ó. Que as suas asas são muito pequenas para conservar seu enorme corpo em um voo. Só que uma abelha ela não sabe disso. Então o que ela faz? Voa. Ela voa. E isso é o que todos nós podemos fazer. Nós podemos alcançar coisas que aos olhos humanos, que segundo os homens, você não pode fazer, né? Ela voa, porque Deus fez ela para voar, mesmo que o homem fale que ela não era para ela voar, que não tá? O corpo dela. Como assim ela voa? O corpo dela é diferente. Olha um pernilongo, o tamanho das suas asas em relação ao seu corpo, o formato dele. Parece um jato. Agora, olha bem a abelha. Olha bem a abelha.
E ela voa por isso. Você precisa entender uma coisa na sua vida. Você precisa voar. Ela voa porque ela não sabe que ela não pode voar. Porque ela não conhece a lei da física. Porque se ela conhecesse, ela ia o quê? Ficar parada, sem voar, limitada. Mas como ela não conhece, ela simplesmente voa. Então, meu amado, voe. Voe. Não deixa alguém dizer que você não é capaz de voar. Simplesmente o quê? Voa. Escolha voar, vencer na vida, em todas as áreas da sua vida. Não importa qual. Na sua vida espiritual, em primeiro lugar, e na sua vida financeira, na sua família. Voe, voe. Voe. Escolha voar. Escolha isso. Eu fiquei pensando muito nisso. Sabe? Elas não sabem que elas não podem voar. Por isso elas voam, cara. E aí, talvez você fale assim, mas já me falaram que eu não posso voar. Já me falaram isso. Já me convenceram de que eu não posso voar. Vocês já ouviram isso? Já me convenceram, pastora, de que eu não posso voar. Quero falar de outra abelha agora. Quero falar de outra abelha. Uma abelha chamada Débora. Débora significa abelha, né? O nome Débora significa abelha. Eu quero falar justamente sobre essa abelha. Por quê que eu quero falar sobre essa abelha? Essa Débora, ela viveu um período assim, super complicado da história de Israel. Era um período em que as pessoas faziam o que elas queriam, o que elas bem entendiam, sabe? Nessa época, o sacerdócio não estava funcionando, estava tudo perdido espiritualmente. Nessa época, não tinha rei para governar o povo. E aí, diante de uma terra toda bagunçada, olha só a bagunça que era. Estava tudo tão bagunçado que os filhos de Israel, supostamente o povo de Deus, acabou sendo levado, entregue nas mãos de um homem chamado Jabim. Este homem, ele era o rei, de Canaã. E Cícero era o responsável do exército, o chefe do exército. Então, esse Cícero e o Jabim dominaram o povo de Deus, levaram cativo. Estava assim, bagunçado. Ninguém fazia nada. E aí, uma mulher, e eu quero que você entenda, quando eu falo mulher, não estou falando uma mulher dos tempos de hoje. Estou falando uma mulher lá do Antigo Testamento. A mulher naquela época, ela não tinha moral alguma ali de liderar algo. Existiam os líderes, eram homens. As mulheres sempre estavam ali em segundo plano. Mas aquela mulher, mesmo as pessoas falam, você é mulher, você não pode fazer nada. Aquela mulher, ela se colocou num lugar. Olha só, o lugar que ela se colocou. Vamos resolver isso daqui. Vamos começar a resolver isso daqui. Ela passou a ser a juíza de Israel. Já que não tinha rei, precisava do quê? De quem pudesse julgar. As pessoas ali, para que pudesse a ordem voltar a acontecer. Então, essa mulher, que não era ninguém aos olhos das pessoas, se tornou a juíza, a líder ali daquele povo. E aí, vamos parar
ele aí, essa mulher aí, profetiza do Senhor. Você ouve falar de muitos profetas. Muitos profetas você ouve falar. Mas você ouve falar muito pouco do quê? Profetiza. Ela ali era do Senhor. Ela era do Senhor. Falava com o Senhor, orava. Falava com Deus, ela era de Deus. Só que o povo, ele estava perdido. Deus tinha uma promessa, né? A promessa do Senhor sempre existiu. Porém, Deus só pôde agir quando o povo clamou ao Senhor. Isso parece familiar? O povo clama, Deus entra. Você vê que sempre foi assim. Você olha lá para trás, lá no Egito foi a mesma coisa. O que moveu o Senhor foi o clamor do homem. Porque se o homem ele decide viver a vida dele sem Deus, Deus respeita ele. Deus aqui permitiu que o povo fosse levado cativo. Que o povo estava ali naquela destruição. Deus permitiu. Por quê? Porque o povo se colocou nessa condição. Queria isso, então tá bom. Mas quando o povo se lembrou e clamou ao Senhor, o Senhor falou: eu vou entrar com providência. Aí o que o Senhor falou? O Senhor chamou Débora e mandou Débora dar recado para o homem. Olha só, vamos ler aqui? Preste bastante atenção. Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quisson, a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então parou. Débora, que era mulher e não poderia ser juíza, mas se colocou nessa posição, que era mulher e não estava ali aos olhos dos homens, talvez apta para ser profetisa, mas aos olhos de Deus estava. Essa mulher chamou Baraque, e olha só que interessante, ela fala assim, essa palavra aqui é uma confiança. O Senhor não te mandou ir lá? Não mandou fazer isso, isso e isso? Sinal que dá a impressão que o Senhor já tinha ordenado ao povo para se levantar e lutar. O Senhor já tinha ordenado isso. Mas parece que eles estavam o quê? Meio mole, sabe? Meio mole. Porque ela fala, não chamou o Senhor, a forma como ela fala, parece que ela está falando para ele, você tem que ir, vamos lá. E aí, olha só o que ele fala. Então Baraque lhe disse: se fores comigo, eu irei, porém se fores comigo, não vou. O que ele fala? Eu só vou se você for comigo. Se não, nada disso. Senão eu não vou. Mas peraí, Deus chama quem? Chamou ele. Através da profetisa, não chamou ele. Mas ele não estava disposto
a fazer. Não sei se é por medo, não sei porque é mole. Ele não estava disposto a fazer. Só que ele chegou, talvez ele estava com medo de perder, porque ele não estava na confiança em Deus, senão não teria medo. Mas ele chegou nela algo diferente. Ele entendia que ela era uma mulher o quê? De Deus. Apesar do erro dele de não estar na confiança em Deus, ele reconheceu que ela era o quê? Uma mulher de Deus. Se você for comigo, eu sei como vencer. E aí, olha só. E ela respondeu. Olha o que ela respondeu. Eu sou mulher e não vou para a guerra. Não é isso, não? Tem certeza? Olha, não é? Não. Ela respondeu, eu na guerra? Ela respondeu isso, não? O que ela respondeu? Certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra dessa investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Olha só, eu vou com você, só que na vitória não vai cair sobre você. Nós estamos falando de uma mulher que não podia ser juíza, mas era, não podia ser profetisa, mas era, e agora não podia ser guerreira, mas era. E assim, eu não sei qual tipo, como que ela é ali, propriamente, talvez só no espiritual, na oração ali, mas ela estava lá, ela estava na guerra, era guerreira. Falaram para ela que ela não podia fazer, mas ela fez. Olha só essa abelha. As abelhas voam porque não sabem que não pode voar. Essa abelha aqui, mesmo sabendo que não pode voar, vai voar. Entende? Pegou o espírito. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Será que eles pereceram? Não. Eles foram para a guerra, venceram. E aí, existe o cântico, né, de Débora, que ela faz depois dessa vitória. Eu quero ler só um versículo dele, que fala assim, ó, no Juízes 5, 7. Aí mesmo você está um pouquinho para frente. Diz assim: e ficaram desertas as aldeias em Israel, e repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. Ela fala por quê? Que ficou deserto as aldeias, que o povo estava ali perdido, cativo, até que ela o quê? Se levantou. Alguém teve que se levantar. Se não era um homem, e era ela mesma. Por que não podia ser ela? Porque falaram que ela não podia. Olha só. E por ela se colocar nessa condição, você vê que até o homem pede para ela ir no final, na hora da guerra. Porque ela se colocou. Ela se colocou ali como juíza, como organizadora do povo. Ela se colocou à disposição de Deus para ser a profetisa. Ela se colocou nessa condição. Meu amado, você tem que se colocar. Você tem que se levantar. Se levantar para voar. Se levantar para fazer. Para fazer aquilo que nem você não acreditava. Eu já errei tantas vezes, nem eu acredito que eu posso vencer. Você pode. Eu já falei tantas vezes, nem eu acredito. Se você não acredita, você não vai conseguir. Você tem que mudar essa sua visão, porque você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
venceu, mas não venceu só porque ela se levantou para vencer. Ela estava com aquele que fortalecia ela. Então ela tudo podia naquele que fortalecia ela. Quem é que fortalecia ela? Deus. Então ela podia vencer. Mas olha, observa isso. Observa isso, sabe? Quantas vezes você duvida do crescimento de Deus na sua vida? Você duvida das promessas de Deus na sua vida? Isso não é coisa de cristão. O cristão tem que aprender a voar. Deus deu a promessa existe. E eu vou acreditar, crer. Eu vou voar, vou vencer, vou crescer. Não importa o problema que vier diante de você. Você está com um problema nessa área. Então vamos orar, vou lutar, vou me levantar para resolver isso. Eu vou me levantar, vou decidir resolver isso. E vai dar certo. Você precisa colocar Deus na direção da sua vida. E parar de ser aquela pessoa que as promessas de Deus existem para o seu irmão do lado, mas não para você. Porque você se acha incapaz, porque você acha que você não pode melhorar, vencer. Pare com isso. Vamos nos levantar nessa manhã. Vamos falar, Senhor, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O diabo pode falar que a gente não vai nas nossas mãos. O diabo pode querer frustrar a sua vida. Às vezes vem um problema, uma situação, e você acha que, puxa, tudo caiu por terra. Os sonhos de Deus não vão se cumprir. Creia. Permaneça na sua fé. Amém, pessoal? Busque o que você tem que buscar. Toma posse do que é seu. Toma posse de uma vida espiritual abençoada. Toma posse do seu ministério. Toma posse das vitórias do Senhor, das conquistas. Se levante para fazer o que for preciso, porque vencer foi o resultado, mas olha todo o sacrifício que precisou. Ela foi para a guerra. E às vezes as pessoas, elas querem vencer, mas elas não querem passar pelo período da guerra. O período da guerra é o período que você olha o que você precisa fazer para conquistar aquilo. O período da guerra é o período que você precisa ali, se esforçar, esforço. Toda conquista é um esforço, em que eu tenho que abrir mão para poder conseguir isso. Como que eu vou fazer? É o período da guerra, mas a vitória é o resultado dele. Amém, pessoal?